Aleluia, glórias a Deus, santo, santo é o nome do Senhor Jesus, amém? Vamos colocar de pé, amada igreja. Cumprimento a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus. Uma alegria muito grande, né? Estarmos reunidos na casa do Senhor para adorar e glorificar o nome dEle. Tenho certeza, nós pararmos para olhar, nós temos muitos motivos, né? Para glorificar o nome de Jesus. Um desses é estar aqui, tendo esse privilégio de ser parte do corpo de Cristo, pelo sangue do Cordeiro, né, que nós estamos aqui. Abri a palavra do Senhor aqui lá no livro de Isaías 53. Isaías 53. Estarei lendo aqui do 1 ao 7. Isaías 53, 1. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e com raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Não havia em sua aparência para que o desejasse. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém que os homens esconde o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Contudo, nós os consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi ultrapassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós, e se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Aleluia, Jesus. Este, amada igreja, é o meu Salvador. Passou por isso tudo pela minha vida, pela sua vida. E por isso nós estamos aqui para glorificar, independente de circunstâncias de nossas vidas, tirar esse tempo de adoração a Deus, para glorificar o nome do Senhor Jesus, que é o único digno de honra, digno de glória, o Cordeiro, o qual pagou o preço de sangue por nossas vidas, que nós viemos juntos adorar Ele nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Estamos, ó Pai, em Tua presença, ó Pai, em mais um culto, ó Pai, de louvor, de adoração a Ti, meu Pai. Viemos adorar o Teu nome, ó Pai, glorificar o Teu nome, ó Pai, e abrir um coração, Pai, nessa noite grato, ó Pai. Grato, ó Pai, pois nós mesmos não sendo merecedores, ó Pai, o Senhor, por preço de sangue, pagou o preço por nossas vidas, ó Pai, para que tenhamos acesso à salvação, meu Pai. Por isso estamos aqui, meu Pai. Aleluia, Jesus, para viver o que o Senhor tem para nós, ó Pai, para tomar posse, ó Pai, de ser povo do Senhor, meu Pai, não por mérito nosso, ó Pai, não por merecimento nosso, ó Pai, mas sim pela Tua misericórdia, Senhor, a Tua misericórdia, Pai. Por isso nós vamos Te adorar, Pai, nós vamos glorificar ao Senhor Jesus, que é o nosso Salvador, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Adora a Deus com as palmas, que Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração, Jesus. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro.
Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus para sempre. Sobre a terra e céus para sempre. És incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Glória, força e poder. Honra, 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 glória, força e poder. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus para sempre. És incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu.
reina sobre a terra e céu, para sempre santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, para sempre. Toda honra e glória a ti, ao Santo Cordeiro que entregou a vida por nós, ó Pai. Nós te glorificamos, nós te adoramos, ó Santo. Ó Santo, Jesus. Tu és maravilhoso, ó Pai, tudo aqui para o Senhor, meu Pai. Tudo que é sobre você, Jesus, nosso Salvador. Porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. Estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte
forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. A tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Mesma que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. Aleluia, Jesus. Santo, santo é teu nome, ó Pai, adorado, glorificado seja teu nome, ó Pai. É tudo sobre você, Jesus. Temos esse privilégio, ó Pai, de reunir em teu nome, ó Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Jesus. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Aleluia. Se você ainda não parou um tempo do seu dia para declarar o seu amor para o Senhor, eu quero te convidar nesse momento a fazer uma declaração de amor ao Senhor.
e convidar para que Ele venha ao seu encontro nessa noite. Oh, Senhor, Tu és lindo, Tu és lindo, Tu és santo, 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 santo. Oh, Deus, como nós te amamos, Senhor. Oh, Paizinho, nós queremos mais de Ti. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Nós queremos mais de Ti nessa noite. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Nós te amamos, Deus, nós te amamos, Senhor. Nós queremos dizer para o Senhor nessa noite o quanto nós te amamos, Pai. Oh, Paizinho, olhe para cá e encontre verdadeiros adoradores. Nós te damos liberdade. Tens liberdade neste lugar, Senhor. Oh, Deus, a Tua palavra diz que homens fazem planos, mas a resposta vem da Tua boca. Nós viemos, Senhor, nessa noite cheio de planos, cheio de sonhos, esperando uma programação, mas nós declaramos agora, Deus, que o mover é Teu, que a liberdade é Tua. Vem, Paizinho, neste lugar, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Nós queremos mais Espírito Santo. Você que ora em línguas nesse momento. Se você ainda não ora, comece a orar ao Senhor, comece a dizer palavras de amor para Ele agora. Mais do que uma palavra, Ele quer ministrar algo novo no seu coração nessa noite. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Nós te damos liberdade neste lugar. Oh, mais Espírito Santo, mais. Oh, eu não vou passar pela palavra enquanto o Senhor não der essa ordem. Se você ora em línguas, continue orando. Se você não ora, declare o seu amor ao Senhor nessa noite. O adore. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Nós chamamos, Paizinho. Não há outro, não há outro, não há outro como o Senhor. Não há outro Deus como Tu. Um Deus de amor infinito. Um Deus de amor infinito. Um Pai presente, um Pai bondoso. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, pelo Teu amor. Obrigada, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Obrigada, Paizinho. Nós te amamos, Deus. Não há outro, não há outro, não há outro como Tu, Senhor. Santo, Santo, Santo é o Teu nome. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos. Santo, Santo, Santo é o Teu nome, Senhor. Não há outro, não há outro. Nós te adoramos, Senhor. Continue presente neste lugar. Continue fazendo aquilo que o Senhor veio fazer nessa noite. Continue falando aos nossos corações nessa noite. Continue, Senhor, derramando mais da Tua presença neste lugar, sobre o coração de cada um nessa noite, Deus. Oh, Paizinho, é o que nós clamamos nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podem se sentar, mas continuem no mesmo espírito. E eu queria te convidar a abrir a palavra de Deus lá em Provérbios, no capítulo 16. Nós estamos no terceiro culto da série de mensagens com o tema Adeus, Ano Novo. Nós tiramos esse mês de janeiro para consagrar este ano ao Senhor, consagrar os nossos planos ao Senhor. E nós vamos começar agora lendo em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 1, onde diz:
Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Versículo 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Então, queridos, eu buscando do Senhor o que falar para vocês nessa noite, que é um tema um pouco amplo, e Deus colocou esse versículo no meu coração que nós, homens, nós fazemos planos. É natural do homem projetar, fazer planos, sonhar, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Ele é um Deus criativo, e não existe criação sem planejamento, sem sonho, sem projeto. E como Ele nos fez a imagem e semelhança dEle, e Ele que é criativo, nós também somos criativos, somos todos criativos. A gente costuma falar de criatividade como um dom que alguns têm, mas todos nós somos criativos. Todos nós criamos coisas e todos nós planejamos, sonhamos, projetamos projetos, sonhos, para que a gente possa cumprir. E é natural que toda vez que muda de ano, né, um ano se encerra e outro começa, essa mudança de ciclo, é natural que a gente comece a refletir, que a gente comece a fazer novos planos, novos projetos, que a gente olhe para trás e veja o que funcionou, o que não funcionou, para pensar nos planos e projetos que nós vamos desenhar para a próxima temporada que nós estamos entrando. E isso é natural, isso é um processo natural, isso é um processo positivo. Só que nós precisamos entender que nós podemos fazer projetos, nós podemos fazer planos, nós podemos projetar. Nós precisamos entender que, apesar de tudo que a gente escreva ou projete no nosso coração, nós precisamos ter o coração disposto a entender que os melhores projetos, os melhores planos, os melhores sonhos, eles virão da boca de Deus. E que nós precisamos, então, colocar os nossos projetos, os nossos sonhos no Senhor, para que a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, venha se cumprir na nossa vida. Aí no versículo 3 fala que se você quer ver o seu caminho prosperar, os seus planos serem bem-sucedidos, é simples, consagre tudo que você faz ao Senhor. Então, se você quer que os seus projetos e planos que você escreveu naquele papelzinho que você orou no dia 31, ou que você escreveu na sua agenda, que você fez aí na mudança e passagem de ano, se você quer que eles se realizem, existe uma receitinha de bolo que está aqui em Provérbios, que é consagre esses planos e tudo que você faz ao Senhor, porque aí sim você será bem-sucedido no que você fizer. E consagrar significa reservar, destinar, dedicar e entregar. Consagrar significa você pegar todos aqueles planos e projetos que você fez e entregar ao Senhor e falar: toma, Deus, isso aqui é seu. E quando a gente dá algo, é diferente de emprestar algo. Quando você pega uma camisa e dá para alguém o direito de usar aquela camisa, quando a pessoa quiser e como ela quiser, vai ser dela, porque você deu. Agora, se você empresta, ela vai usar e ela vai ter que te devolver. E acontece que muitas das vezes nós emprestamos nossos sonhos e projetos para Deus, nós não o entregamos. E aí é por isso que a gente se frustra, porque às vezes não acontece da forma como a gente queria, porque a gente só emprestou. A gente falou: Deus é seu, mas a gente esperava que acontecesse da forma como a gente quer. E quando Deus recebe de nós um sonho, um plano, um projeto, Ele espera que nós possamos entender, que nós demos para Ele, que Ele faz da forma como Ele bem entender, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e Ele sabe o que é melhor para você. Então nós precisamos entender que nós precisamos consagrar tudo que a gente projeta na nossa vida, para que nós possamos ser bem-sucedidos. E consagrar significa entregar, dar a Ele todo o direito sobre os nossos sonhos, sobre os nossos projetos, sobre os nossos planos. E eu queria entrar com vocês numa parte da Bíblia para falar sobre um personagem que fez exatamente isso. Ele consagrou tudo o que ele fazia ao Senhor, aos planos de Deus. Porque quando nós entregamos os nossos planos, os nossos sonhos para o Senhor, nós estamos dizendo para Ele: Deus, está tudo bem, eu fiz esses projetos, eu escrevi esses planos, mas eu estou te entregando para o Senhor fazer como o Senhor bem entender. Então alinha os meus planos aos teus. E o tema da palavra de hoje é sobre como alinhar a nossa vontade, os nossos planos, aos planos e vontade de Deus. Amém? E nós vamos ver isso na vida de um personagem que está lá em Josué, no capítulo 1.
Josué, capítulo 1, uma passagem muito conhecida. Amém? Nós vamos ler a partir do versículo 7, onde diz assim: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Então, eu gosto sempre de colocar alguns pontinhos práticos na nossa vida. E como o tema da mensagem é como se alinhar à vontade de Deus. O primeiro ponto para a gente viver isso, para se alinhar à vontade do Senhor, alinhar os nossos planos aos dele, é manter-se fiel à palavra dele. Aqui Deus fala para Josué: olha, Josué, Moisés morreu. Agora você vai liderar o povo, você vai entrar na terra prometida. E um conselho para que esses planos que são meus, que eu estou colocando no seu coração, eu estou alinhando seu coração ao meu agora, para que você seja bem-sucedido nisso, seja fiel à minha palavra. E ser fiel à palavra de Deus envolve 4 pontos, que é 1, obedecer, porque ele falou: tenha cuidado de obedecer a toda a lei. 2, não se desviar, praticar a palavra de Deus. 3, falar sobre a palavra de Deus, declarar a palavra. E 4, meditar. Meditar é refletir sobre como aplicar isso aqui à sua vida. Sabe, quando você para ler a Bíblia, não é só ler, é ler e começa a refletir: Deus, esse texto que o Senhor me deu para ler nesse dia, como eu posso aplicar isso na minha vida, no meu momento, no que eu estou vivendo hoje? O que o Senhor quer me dar nisso aqui? Como que eu posso aplicar essa palavra? Isso é meditar. Então, o primeiro ponto para você se alinhar à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, é manter-se fiel à palavra de Deus. A palavra da verdade, o Logos. Isso aqui, a Bíblia. O segundo ponto é manter-se fiel às promessas de Deus. As promessas, elas são palavras reveladas, palavra rema, uma palavra que o Senhor revela no seu pessoal e que Ele promete para você. E Josué, ele estava ali pronto para viver uma promessa que foi feita a Abraão lá atrás e que ainda existia, porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, não importa o tempo, mas Ele cumpre. E eu queria voltar com vocês lá em Números, no capítulo 13, para a gente ver que Josué, ele foi fiel a essa promessa de Deus. Lá em Números capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Onde diz assim: Números 13, 1. E o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envia um líder de cada tribo dos teus antepassados. E assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Então aqui o povo estava no deserto, e certo dia o Senhor chegou a Moisés, que liderava aquele povo, e falou assim: olha, Moisés, junta um líder de cada tribo e manda espiar a terra que eu prometi lá a Abraão, lá atrás. Vai lá, espia a terra e olha tudo que há de bom naquela terra e tudo que é preciso vencer. Então, observa o povo, que tipo de povo que mora lá. Ele é forte, ele é fraco, como que é esse povo? Observa a terra, qual que é o tipo de geografia, qual que é o tipo de vegetação, qual que é o tipo de fruto que fornece naquela terra. Seja forte e corajoso e pegue daquele fruto e traga. E Moisés, conforme a ordem do Senhor, disse isso aos espias: olha, vai lá, espia a terra, olha o que tem naquela terra, quais são os povos, como são as cidades, elas são fortificadas ou são pequenos vilarejos tranquilos de entrar? Eles são povos armados, tem tecnologia ou não tem? Quais são os tipos de fruto que dá nessa terra? Pega um pouco desse fruto e traga. E então ele mandou os 12 espias. E desses 12 espias havia Josué, que representava a tribo de Efraim, e Caleb, que representava a tribo de Judá. E eles ficaram 40 dias vigiando a terra e voltaram com um relatório a respeito da terra. E nós vamos ler agora um pouquinho mais para frente, em Números 13, no versículo 27, que fala um pouco sobre esse relatório.
Versículo 27 diz: E deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Esses descendentes de Enaque eram gigantes, eram povos gigantes. No versículo 30, então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E disseram: A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem pareceríamos gafanhotos, a nós e a eles. Capítulo 14, versículo 6. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Então a gente vê aí que Josué, ele se levantou junto com Caleb, dentro de 12 que foram espiar aquela terra, e eles foram os únicos que se manteram fiel à promessa de Deus. Porque havia uma promessa que foi feita a Abraão: olha, eu vou dar uma terra. Abraão, por meio de você, serão benditas todas as famílias da terra. Vai haver um tempo onde eles vão ser escravizados no Egito, mas eles vão voltar e vão tomar posse dessa terra. Está lá em Gênesis. E essa promessa foi feita, liberada através da vida de Abraão. E conforme Deus liberou na vida de Abraão, aconteceu. E Moisés, depois, foi levantado para libertar aquele povo. Toda essa história a gente conhece. E nesse momento, Moisés pegou e falou: gente, vai, espia a terra, porque Deus está dando a terra. E apenas Josué e Caleb voltaram fiéis à palavra de Deus, porque eles olharam, viram tudo que havia de negativo, viram gigantes, viram cidades fortificadas, mas eles voltaram crendo, ainda assim, na promessa que o Senhor havia liberado na vida de Abraão. Então, se você quer viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, você precisa não ser apenas fiel à palavra escrita, como também fiel à palavra que Ele liberou na sua vida, a promessa que Ele liberou na sua vida. Não importa o tempo, não importa as circunstâncias, não importa as adversidades que você enfrentar, se mantenha fiel à promessa que Ele liberou na sua vida. Porque se Ele liberou a promessa na sua vida, Ele é fiel para cumprir. Não importa o que você viva e o que você passe até chegar a essa promessa. Os israelitas enfrentaram pragas, enfrentaram um deserto, mas eles chegaram lá, independente do tempo, porque havia uma promessa. E se você quer viver essa promessa, você precisa ser fiel a ela, crer no Deus que liberou essa promessa. O terceiro ponto, se a gente voltar lá em Josué, nós vamos dar uma circulada em Josué hoje, tá? Voltando lá em Josué capítulo 1, a gente viu que lá atrás, Moisés levantou 12 espias para ir vigiar a terra, e apenas Josué e Caleb se manteram fiel à palavra de Deus, aquela promessa que Deus havia liberado. E passaram-se anos e anos com eles circulando no deserto. Moisés já não estava mais entre eles, e o Senhor levantou Josué e falou: Josué, seja forte e corajoso, eu vou te fazer entrar na terra prometida, porque você foi fiel a essa promessa, você foi fiel à minha palavra. Então, se organize e vá, porque você vai entrar. E a gente vai ver aqui no versículo 10 do capítulo 1, que diz assim: Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Ele se manteve fiel. Ele ainda acreditava naquela promessa. Mesmo tendo rodado anos e anos naquele deserto, ele ainda estava fiel. Quando Deus falou assim: seja forte e corajoso, eu vou te fazer entrar. Ele falou: então vamos embora, vamos levantar acampamento e vamos, porque nós vamos tomar posse dessa terra. Ele estava fiel àquelas palavras que Deus estava dando, a cada direção que Deus estava dando. Então, se você quer viver as promessas do Senhor, você precisa, primeiro, ser fiel à palavra dEle, e segundo, ser fiel às promessas que Ele libera na sua vida. E terceiro, se preparar
dentro das direções do Pai. A gente vê aqui Josué falando, olha, preparem provisões. Ele estava preparando bagagens para entrar e tomar posse da terra prometida, para entrar e alcançar a promessa que Deus havia liberado. Então, se você quer alcançar essa promessa, você precisa, 1, se manter fiel à palavra, 2, se manter fiel à promessa e 3, se preparar para alcançar e se preparar dentro das direções que o Senhor dá. Em Josué 2, no versículo 1, diz: Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Nesse momento, além dele já ter falado para o povo, olha, preparem provisões, ele estava preparando estratégias para alcançar aquela promessa. O seu tempo de preparo é um tempo de preparar bagagens e preparar estratégias e saber entender o tempo de Deus. E mais do que isso, também no versículo 3, no capítulo 3, no versículo 5, a gente vê mais uma ordenança de Josué ao povo que dizia, Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Ele aproveitou aquele tempo para preparar bagagens, para traçar estratégias e para se santificar, consagrar, para poder ver Deus manifestar a sua glória e fazer com que a promessa se cumprisse na vida daquele povo. Então, se você quer viver a promessa de Deus, você precisa se preparar dentro das direções de Deus, preparando bagagens para a sua vida, buscando estratégias do Senhor a respeito de tempo, de como tudo vai acontecer, e se preparar, se consagrando e se santificando ao Senhor, se separando do mundo. Quando a gente fala de santificação, a gente fala de transformação, de deixar as coisas do mundo e se parecer cada vez mais com o Senhor, com Jesus. E se você fizer isso, se você tiver esse tempo de preparo, você vai passar então por uma ativação da sua promessa. Depois de tudo isso, depois de todo esse preparo, eles, no capítulo 3, fala sobre uma passagem deles pelo Jordão. E se a gente for olhar na Bíblia, várias vezes quando o Rio Jordão aparece, ele aparece em um momento de ativação, de chamado e de promessa na vida de pessoas. Eu vou citar alguns aqui. Em Gênesis 32:10, Jacó se encontra com Esaú, seu irmão, e ele fala, olha, eu passei com um cajado e hoje eu volto a você com 2 caravanas. Ele estava dizendo, olha, eu passei pelo Rio Jordão como um foragido, como um enganador, mas eu volto a você como um homem transformado, um pai de família e um dos patriarcas do povo de Deus. Em 2 Reis 2, Eliseu passa pelo Jordão como servo de Elias, mas ele retorna como um profeta. Em 2 Reis 5, Naamã entra no Jordão como um enfermo, mas ele sai como um homem curado e transformado. E em Mateus 3, Jesus é batizado no Jordão, a Trindade é manifesta no Jordão. E a partir daquele momento, ele começa o seu ministério. Aquele homem que entrou no Jordão, se revelando em sua condição humana como filho do carpinteiro, ele sai do Jordão como filho do Deus vivo, encarnado, revelando a sua divindade e começando o seu ministério na terra. Então o Jordão fala sobre um momento de ativação de promessa. Se você se preparar, se você for fiel à palavra de Deus, for fiel à promessa do Senhor e se preparar as suas bagagens, se consagrar ao Senhor, buscar dele o tempo e as estratégias, você vai passar por esse tempo de ativação do seu chamado, da sua promessa, e você vai alcançar a terra prometida. No ponto 4 da palavra vá seguindo as direções do Pai. A direção de Deus é atravesse o Jordão e vai lá para Jericó e tome Jericó. E então Josué ordenou o povo que se preparasse para passar pelo Jordão. E para passar pelo Jordão, lá no versículo 1 e 3, fala que ele ordenou que o povo respeitasse, que seguisse quando a arca de Deus fosse, que o povo fosse atrás. Então, quando Deus fala, vá e tome posse, se levante e vá, mas vá debaixo das direções de Deus. Se você foi fiel a Deus até esse momento, não deixe de ser só para alcançar a promessa. Continue fiel a toda e qualquer direção que Ele te der para alcançar as promessas dEle na sua vida. Ponto 5. Faça um memorial em seu coração e testemunhe a respeito. Em Josué 3 e 4 fala sobre a travessia do povo. Eu não vou ler porque é um texto longo e o tempo está acabando. Mas depois, se você puder ler na sua casa,
fala sobre a travessia do povo, e o povo só atravessou após os sacerdotes entrarem com a arca, e quando eles pisaram no Rio Jordão, o mar se abriu, assim como havia se aberto lá no Mar Vermelho, e eles passaram em terra seca. E enquanto eles passavam, o Senhor deu uma ordem a Josué, que foi repassada ao povo, para que um líder de cada tribo pegasse uma pedra do meio do Jordão e levasse consigo. Depois eles construíram um altar para que servisse como sinal para o povo sobre aquela passagem do Rio Jordão. E Josué fala com o povo: olha, essas pedras, nós vamos construir um memorial, para que quando vierem os seus filhos e os filhos dos seus filhos, vocês passem para eles o que aconteceu nesse dia aqui no Jordão. Que essa é o símbolo e a marcação de que chegou o tempo de tomar posse da promessa do Senhor. E além de construir um memorial fora, ele construiu também dentro do Jordão, que fala sobre construir um altar e um memorial no seu coração e testemunhar disso para as suas futuras gerações, para que elas creiam e entendam que Deus fez uma promessa para você e Ele cumpriu essa promessa na sua vida. Lá em Apocalipse fala que o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Nós precisamos entender a importância de testemunhar a respeito de tudo aquilo que a gente vive no Senhor. Porque quando nós testemunhamos a respeito do que já vivemos com o Senhor, outros conseguem enxergar que a promessa dele também pode chegar. Quando nós testemunhamos a respeito do que nós já vivemos e das promessas que nós alcançamos no Senhor, outros podem crer e entender que existem promessas para eles e que eles também podem viver. Então nós precisamos criar um memorial no nosso coração e testemunhar a respeito de tudo que nós vivemos no Senhor. E o sexto e último ponto é para que eles entrassem na terra prometida, para que eles alcançassem a primeira cidade, que foi Jericó. Josué deu a ordem de que eles, de acordo com as direções do Senhor, para que eles circundassem Jericó por 7 dias. A cada dia eles davam uma volta e no último dia eles deram 7 voltas. E no final tocou-se uma trombeta, os muros caíram e eles tomaram posse de Jericó. Mas até eles alcançarem a posse daquela cidade, que foi a primeira cidade para alcançar a terra prometida, eles tiveram que entender que existia um tempo de 7 dias, um tempo perfeito para acontecer. E eles não podiam dar grito de vitória antes desse tempo. Eles tiveram que esperar o tempo e a ordem para dar um grito de vitória e entrar naquela cidade, tomar posse daquela cidade. Então, nós precisamos avançar, entendendo o tempo certo de bradar um grito de vitória e conquistar a promessa que Deus entregou na sua vida. Amém? Então, que o Senhor possa estar falando ao seu coração, para que você possa estar consagrando a Ele todos os planos e sonhos que você tem feito. É permitido sonhar, Deus quer que você sonhe, Deus quer que você planeje, mas Ele quer que você entenda e consagre esses planos a Ele, para que Ele possa fazer na sua vida a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. E para você viver isso, primeiro, mantenha-se fiel à palavra de Deus. Segundo, mantenha-se fiel às promessas do Senhor. Terceiro, se prepare dentro das suas direções. Quarto, vá seguindo essas direções. Quinto, faça um memorial em seu coração. Nunca se esqueça do que Ele fez, do tempo que Ele fez, de como Ele fez, e testemunhe a respeito disso. E no sexto, avance e no tempo certo conquiste a sua promessa e viva a vontade de Deus. Amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. E fechar os seus olhos e começar a conversar com o Senhor agora. Quais são os planos e os sonhos que você tem planejado e projetado? O que foi que você escreveu? Olha, Deus, esse ano eu quero viver isso. Deus, esse ano eu preciso disso. Deus, esse ano eu quero alcançar isso. Deus, esse ano eu quero ser próspero na minha vida sentimental. Eu quero ser próspero na minha vida profissional. Esse ano eu quero, Deus, alcançar altos lugares na minha vida ministerial. O que é que você tem projetado e planejado? Coloque isso no altar do Senhor nessa noite. Deus te convida agora a consagrar os seus planos e projetos a Ele, porque Ele quer cumprir na sua vida a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável.
O que é que você tem planejado que você precisa entregar para Ele? Não só emprestar, mas dar para Ele nessa noite. Falar: Deus, toma, esses são os meus projetos, mas eu quero viver a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu quero alcançar as Tuas promessas. Eu quero ser fiel à Tua palavra, ser fiel às Tuas promessas. E eu quero, como Josué, alcançar as promessas que o Senhor liberou sobre mim há muito tempo. Deus, o que é que eu preciso nessa noite? O que o Senhor quer falar ao meu coração que ainda é necessário para que eu entender, para viver essas promessas. Comece a falar com o Senhor agora quais são os sonhos e planos e projetos que você tem para a sua vida. E comece a entregar para Ele agora. Deus, eu te entrego a minha família que eu quero construir, eu te entrego o casamento que eu quero ter, eu te entrego a minha profissão, eu te entrego o meu trabalho, eu te entrego os meus ministérios. Deus, eu te entrego a minha vida espiritual. Deus, eu te entrego a minha vida financeira. Entregue ao Senhor nessa noite. Santo, santo, santo é o Teu nome, Deus. Pai, nessa noite, Deus, nós te entregamos, Pai, tudo. Nós te entregamos cada plano e cada projeto que temos feito, que temos escrito. Nós entregamos ao Senhor e dizemos nessa noite: Deus, nós queremos viver a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós queremos viver as Tuas promessas, Senhor. O que é necessário, Deus, que nós possamos aprender nessa noite, Deus. O que é necessário para alcançarmos essa promessa. Fala, Senhor, ao nosso coração, ao coração de cada um nessa noite, o que é que essa pessoa precisa, Deus, entender para alcançar as promessas que o Senhor há muito tempo já liberou na vida de cada um. Deus, nós declaramos nessa noite que tudo que temos é Teu. Nós declaramos nessa noite que cada projeto nosso é Teu, que cada sonho nosso é Teu. Nós declaramos nessa noite que nós queremos viver a Tua vontade, Deus, e não a nossa. Nós queremos viver, Senhor, as Tuas promessas, Pai. Oh, aleluia, Senhor, nós Te entregamos, Pai, todo o nosso viver, todo o nosso coração, todos os nossos sonhos e todos os nossos projetos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. Santo, santo é o Teu nome, Pai. Nessa noite, Deus, nós também Te pedimos, Senhor, nos leve em segurança às nossas casas, Pai. Que nós possamos voltar, Senhor, com essa palavra queimando em nosso coração. E que nós possamos, Pai, durante toda a semana se alimentar e buscar do Senhor o que o Senhor quer nos ensinar, o que o Senhor quer, qual estratégia o Senhor quer nos entregar, qual o tempo o Senhor quer determinar para o cumprimento da Tua promessa, Senhor. Em nome de Jesus, continua falando aos nossos corações, que essa palavra caia como semente em terra boa, Senhor, em nome de Jesus, e que ela possa germinar ao longo da semana, que nós possamos testemunhar, Senhor, para outras pessoas. É o que nós vivemos após essa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Leva cada um em segurança ao seu lar, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Com o amor de Deus, a graça infinita e salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Amém? Santo, santo, santo é o Teu nome, Deus.